O Brasil jogou, estreou, o resultado não foi bom e a grande pergunta que ficou na mente de todo brasileiro: Ancelotti, cadê o Endrick? Bom, essa não é uma pergunta fácil de responder, mas esse é o objetivo desse vídeo. Explicar por que esse garoto não começou jogando e não teve nem oportunidade de entrar contra o Marrocos. O Brasil, como eu falei, não teve um bom resultado. E uma das grandes questões da torcida brasileira é saber por que o Endrick não entrou. E aí eu vou trazer alguns pontos para analisar com você essa não entrada do Endrick. A primeira pergunta que fazem e primeiro questionamento é a idade. Será que um garoto de 18 anos deveria jogar? E aí? E tem muitos exemplos que falam que poderia jogar. Não quero comparar aqui o Endrick, que é o jogador desse exemplo. Mas o Mbappé jogou a Copa de 2018, o campeonato inteiro, a final, marcou gols e a França foi campeã. Na estreia, no próprio jogo contra o Brasil, o Boadi, meia marroquino, dominou o meio-campo, foi melhor do que Casemiro, foi melhor do que outros jogadores do Brasil. E aí? 18 anos não dá para jogar? O Endrick sempre foi precoce. Ele começou antes de outros jogadores. Jogou Copa São Paulo com 15 anos, fez gol pela estreia no Palmeiras, fez gol na estreia pelo Brasil, em Wembley, na Inglaterra, fez gol quando estreou pelo Real Madrid, fez gol quando estreou na Champions pelo Real Madrid, fez gol na estreia do Lyon. Então a idade não é exatamente um problema desse jogador, né? Ele é um cara que se dá bem, independente da idade. Aí alguns jornalistas começaram a pipocar outra informação, que o Endrick não jogou porque ele tem problemas táticos. Será que tem? Que ele não recompõe, que ele não marca a saída de bola. Vamos lá, gente. O Endrick chegou a ser conhecido no Brasil como alguém que pressionava muito, fazia muitas faltas quando ia tentar buscar a bola. É óbvio que nessa vontade de alguém jovem, você acaba cometendo faltas, excessos, deu entradas fortes em alguns jogadores, inclusive. Mas o Endrick, ele tem uma força física que permite ele que ajude na marcação. E vamos lembrar também que em outras Copas, a gente criticou muito o Gabriel Jesus porque ele voltava demais para marcar e não marcou nenhum gol lá na frente. Então, assim, eu acho que a questão tática talvez não seja a principal quanto ao Endrick. Claro que você pode até argumentar, poxa, mas o Endrick é aquele jogador que qualquer oportunidade que vê ele chuta. É uma característica que eu considero boa, mas alguns jogadores podem se incomodar por falar, olha, não deveria chutar, deveria passar, deveria escolher outra jogada. E aí que eu entro no segundo problema, que talvez pode ser até maior. Todo mundo aqui deve ter visto aquela entrevista do Casemiro que fala que o Endrick ainda não é do grupo, que o Endrick tem que ser poupado, porque é a responsabilidade dos maiores e tal. Então muita gente tem falado que o Endrick não se dá muito bem com a galera, que ele é meio mala, que ele não tem um comportamento muito legal. Mas eu, de novo, refuto essa informação também. O Endrick não tem problema com balada, não tem problema com festa, tem um comportamento profissional, treina bastante. E aí? Será que comportamento e a forma de agir é o problema do Endrick? Ou será que os jogadores um pouco mais velhos estão se incomodando com um garoto chegando? Vamos lá. Se o Endrick não for campeão, se o Brasil não for campeão, ninguém vai culpar o Endrick. Eles vão culpar Vinícius Júnior, Rafinha, Casemiro e talvez até o Neymar, caso ele volte a jogar. Então é uma Copa que o Endrick não é o principal jogador da seleção. No entanto, a cada momento que ele não joga, ou quando ele joga e demonstra que é bom, como foi contra a Croácia, a torcida começa a pedir, a mídia começa a pedir, os jornalistas estão pedindo, e aí isso começa a incomodar. Incomoda Casemiro, incomoda Vinícius Júnior, incomoda Rafinha, incomoda muitas pessoas que vão falar que um garoto está tomando o protagonismo do Brasil na Copa. Então eu acho que eu prestaria bastante atenção nesse tema também. Será que o possível protagonismo do Endrick não está atrapalhando ele, mesmo que não seja a culpa dele? Um outro ponto que tem que ser abordado também
é que o Endrick já foi, de certa forma, boicotado em outros momentos. Até mesmo no Palmeiras, onde ele conquistou o Campeonato Brasileiro, ele teve dificuldade. Por quê? Quem não lembra daquela semifinal de Copa Libertadores, que o Endrick ficou 88 minutos no banco, lá em Bombonera, contra o Boca Juniors, para entrar. Tem palmeirense que não se conforma até hoje disso, deixando o Palmeiras perdeu de ganhar uma Libertadores porque o Abel não colocava o Endrick. E depois que o Abel começou a colocar, o Endrick entrou no Brasileiro, depois já de eliminado na Libertadores, fez aquela virada histórica contra o Botafogo no Engenhão, que estava 3-0 para o Botafogo, e ele botou o jogo no colo e definiu aquele jogo virando, e o Palmeiras depois buscou o Campeonato Brasileiro, com ele marcando mais gols decisivos contra a Inter, contra outros times, Atlético Paranaense, contra outros times também, que disputavam ali o título. Então, isso aconteceu também no Real Madrid. Xabi Alonso não deu 1 minuto para o Endrick. Escolheu dar mais chances ao Gonzalo Garcia, que todo mundo sabe que não é um jogador do mesmo quilate do Endrick. O Endrick é um jogador muito mais talentoso. Mas o Xabi Alonso escolheu o Gonzalo Garcia e o Endrick ficou de lado. Isso tem acontecido no Brasil, não só com o Ancelotti, aconteceu com o Dorival também. Mesmo depois de ele ter marcado o gol contra Inglaterra e Espanha, ele não jogou na Copa América. Ele foi titular na fogueira, nas quartas de final contra o Uruguai. Mas nas partidas mais fáceis, o Endrick não entrou como titular. Então os treinadores também seguraram. Aí você pode falar, beleza, Taylor, mas e aí? Não tem jogador melhor que o Endrick? Tem? Quem que você quer colocar hoje na seleção brasileira? Gabriel Martinelli? Luiz Henrique? Igor Thiago? Nada contra nenhum desses jogadores, são bons jogadores. Até mesmo o Rafinha tem um dos maiores jogadores do mundo, mas na seleção não tem rendido. Você acha que o Endrick não fez mais por merecer que nenhum desses jogadores? E não só o Endrick, o Ryan também poderia entrar nessa lista aqui. Por que o Ryan não recebe oportunidades? E aí tem vazado uma possível escalação do jogo do Brasil contra Haiti, que teria Igor Thiago, Martinelli e Luiz Henrique no ataque. Ou até o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. E aí eu não me conformo. Aí eu acho que o Endrick tem que ter um espaço. Beleza, não quer ser titular, mas não existe o Endrick não entrar. E quanto mais ele não entrar, mais o Ancelotti vai ser cobrado quanto a isso. Mais a torcida vai pegar no pé, mais o povo vai pedir nas redes sociais, mais os jornalistas vão querer perguntar, e ele já se incomodou com perguntas na última coletiva, pós o jogo, sobre o Endrick. Então, assim, a gente precisa soltar o menino. Deixa o menino jogar, deixa ele tentar. Ele não tem tanto peso nas costas nessa Copa, ele vai tentar coisas que talvez jogadores que estão mais pressionados não tenham coragem de tentar. Eu não sei se hoje o Rafinha se sente à vontade para tentar coisas diferentes, sabendo que ele está sendo cobrado. Mas o Endrick vai ter essa coragem. O menino tem estrela, o menino é bom, o menino tem que jogar. Então, pergunto novamente, cadê o Endrick, Ancelotti? Deixa o garoto jogar, vai.